pessoal, aqui é a Natasha Chanowski, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo deste canal. E hoje é um tema que eu sei que vocês amam, que é um vídeo explicando um projeto. Ah, gente, e essa semana a gente vai ter vídeo todos os dias, isso mesmo. Então assim, não se esquece de se inscrever nesse canal, de ativar as notificações para você não perder nenhum dos vídeos, que esse final de ano vai estar recheado de conteúdo incrível. Compartilhe o canal também para me ajudar, que assim, essa semana você vai conseguir enjoar da minha cara, da minha voz, de tudo, entendeu? Lembrando também que em todos os vídeos eu deixo aqui na descrição o link da Amazon. Comprando qualquer coisa através desse link lá na Amazon, vocês apoiam muito o meu trabalho aqui com a internet. E também não esqueçam de me acompanhar lá no Instagram, que estou diariamente também falando com vocês lá pelos stories. Então é isso, e vamos lá! Gente, primeiro assim, começando, esse projeto a gente começou ele presencial no início do ano. A gente fez 2 semanas presencial, então a gente nem começou de fato a desenvolver o projeto. Foi mais pesquisa do entorno, coisa assim. E aí logo chegou a pandemia. A minha faculdade ela parou por muito tempo, então a gente ficou muito tempo sem voltar nele, enfim. A gente tinha feito só uns estudos de terreno, de onde a gente colocaria cada setor, cada coisa assim, porque é uma escola, então tem o setor pedagógico, de vivência, administrativo, enfim. Mas aí a pandemia chegou, né? Então, depois de um tempo, a faculdade deu a possibilidade de algumas matérias voltarem, o professor que decidia, e o nosso professor de projeto aceitou, né, ofertar a matéria online e ver assim como seria. Então foi uma experiência bem diferente, mas admito que eu gostei muito desse projeto. Nosso professor também, ele é super atencioso, super dedicado, que bom que foi com ele. É esse período de pandemia, né, porque, enfim, a gente vê realmente muita dedicação dele, então foi tudo bem. Inclusive, uma vantagem que eu acho muito grande de ter projeto online é que a gente não precisa plotar, que assim, financeiramente é muito bom, porque o estudante de arquitetura sempre no final do semestre fale totalmente e não ter que plotar os trabalhos, eu acho que é uma coisa muito boa, apesar de que é triste não ter eles aqui pra mostrar pra vocês, né, os dois explicando o projeto, eu mostrei no papel também. Dessa vez a gente não vai ter isso, então agora vamos lá pro computador. Olha, gente, a ideia é mostrar aqui só a última entrega pra vocês, porque senão ia ficar um vídeo muito grande, porque o projeto já tem um porte, uma escala muito grande, né? É gigante. É uma escola, então é realmente bem grande. E aqui, olha, gente, spoiler do meu computador, pequenininho pra vocês, e essa semana sai vídeo mostrando qual computador que eu comprei. Então se liguem no canal que essa semana está recheado de novidades. Beleza. A gente tem 15 pranchas, só explicando a estrutura inicial, que no início tem coisas mais explicativas do projeto, aí a gente entra na implantação, ainda com alguns esquemas, aí a gente começa as partes de plantas, são algumas, corte, vistas e perspectivas. Então a gente segue essa linha de raciocínio. Agora vamos dar um zoom aí nas pranchas. Aqui a gente fez um esquema, que esse esquema aqui, a gente usou ele desde quando a gente estava lá no início do projeto. Na primeira entrega já tinha esse esquema, que são diretrizes que guiaram o desenvolvimento do nosso projeto. Então, linhas de força do terreno, ele é um terreno de esquina, tá, gente? Ó, aqui dá pra entender melhor. Aí, o estudo solar, que obviamente é sempre muito importante, muito relevante, e o estudo de fluxos ali das ruas. E nas primeiras entregas a gente teve um memorial, um texto corrido explicando todas essas coisas, todos esses textos que tem nessa prancha. Só que aí, na última entrega, a gente decidiu quebrar esses textos e deixar cada parágrafo, digamos assim, com o respectivo esquema dele. O professor gostou muito disso, enfim, então foi uma boa escolha. Tava meio assim, porque é meio que quebrar o que ele pede, né? Mas foi uma boa escolha. Aí aqui um pouquinho das soluções de projeto, então um pouco sobre a materialidade, materiais que a gente usou, soluções de conforto que a gente usou, tanto térmico, acústico, lumínico, enfim. O estudo formal começou com a ideia de fazer um L, então um L mais ou menos seguindo como essa linha de força aqui, realmente sendo fiel a essa diretriz. Depois a gente foi mais ou menos aproveitando um T para criar como se fosse um pátio nesse outro lado, nesse lado aqui que sobraria. E aí depois acabou que ficou essa forma aqui, porque, enfim, em cima aqui tem caixa d'água, aqui esse que vem para frente aqui é o subsolo.
Então, meio que a gente foi experimentando, né? Tirando partes, colocando partes, e ficou muito legal. Eu gostei muito mesmo do nosso projeto. Aqui ficou a implantação dele. A única coisa redonda que tem aqui é o auditório, as quadras aqui no final. Aqui outras coisas que a gente usou, uma gentileza urbana, cedendo essa esquina aqui como uma praça para a comunidade. Isso é uma coisa muito legal de trazer nos projetos, principalmente que era uma escola pública, né? Então, importante. A visual para o bosque, então a gente tem essas visuais aqui que dão para o bosque. Esse bosque já era nativo aqui do terreno, a gente desmatou um pouquinho pelas quadras e aqui essa continuidade. Aí a gente relocou algumas árvores aqui, outras aqui e tem aqui também. Aí o visual da rua, uma coisa que o professor falou pra gente que foi muito legal é que nosso projeto ele tava mais pra frente aqui na rua, sabe? Quase que respeitando só o negócio, a distância, o recuo que a prefeitura pede. Aí o professor nos propôs uma reflexão. Aqui em Curitiba tem o Museu Oscar Niemeyer e o bloco do museu, que é aquele retângulo lá, brancão lá atrás, ele é bem recuado da rua para que a gente veja ele inteiro, sabe? Quando tá na rua a gente vai se aproximando e vai vendo o tamanho dele, mas da rua parece um negócio horizontal, assim. Então ele falou pra gente isso e eu achei muito legal essa relação que o professor fez, né, trouxe pra gente, de comparar a solução que foi usada em um museu para uma escola. Muitas vezes a gente procura referência só da escola, né? Tô fazendo uma escola, vou olhar só a escola. Então eu achei isso muito legal e quero compartilhar aqui com vocês. Então a gente deixou esse recuo maior para que o pedestre pudesse ter uma noção da arquitetura como um todo, sabe? Recuada, para até diminuir um pouco essa escala gigante, né? Porque é um projeto muito grande, é um terreno muito grande. Ali no lugar, com construções quebradinhas, tem muita coisa residencial. Então, para o projeto também se encaixar ali com o que já existe ali no local. Aqui, um pouquinho como se fosse um organograma, um fluxograma, já as duas coisas meio juntas. Foi meio complexo de fazer isso, gente. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal, seria muito legal se vocês depois assistissem aquele outro vídeo, que na entrega passada eu fui mostrando pra vocês como que eu ia fazendo a diagramação da prancha de projeto. Então tá muito parecida, porque a gente usou a mesma diagramação quase, a gente só foi mudando conforme o projeto foi evoluindo. E aí, naquele vídeo que já tá aqui no canal, eu mostrei eu fazendo esse organograma e que ele não era assim antes, estava diferente, com umas flechas e tal. E aí depois eu mudei e achei que ficou bem melhor assim. Agora, na segunda prancha, a gente tem um pouquinho do esquema estrutural, que é uma coisa que o professor pediu. Então, aqui não tem muito o que fazer, só que a gente fez o cálculo das cargas e tudo mais. Aí, aqui a nossa paleta de cores, que a gente usou no nosso projeto. Tem aqui os redondinhos sempre no escrito e tal, a cor dos mobiliários, o que tinha de colorido a gente tentou pôr sempre nessas cores. Que foi uma paleta voltada, assim, para frutas, uma coisa meio assim. Até quando a gente estava pesquisando paleta, na hora de começar o projeto, lembrei muito de um refeitório olhando para essa paleta, sabe? Até depois eu fiz um render com os quadros, assim, no refeitório, vocês vão ver. Aqui, inclusive, é o refeitório, só que de outro ângulo. Aqui atrás, essas caixonas aqui escuras são as quadras que estavam fazendo sombra, então elas ficaram bem escuras. Mas enfim. Aqui a nossa implantação, que ficou muito lindinha. A gente tem essa cobertura aqui, e ela é meio vazada para entrar luz, para iluminar. Foi a última coisa que a gente fez, foi o desenho dessa cobertura, então a gente não pensou tanto assim, mas achei que ficou legal. A gente tentou seguir uma modulação mais quadrada, uma coisa mais assim, mas não ficou boa da forma que a gente estava fazendo, estava perto da entrega. A gente deixou realmente, foi a última coisa. E aí, pra não ficar corrido, pra não ter que virar nenhuma noite, que vocês sabem que eu não sou a favor disso, ficou assim mesmo, eu gostei bastante, minha amiga que fez essas formas aí. E, enfim, talvez ficasse melhor se a gente tivesse feito uma modulação triangular, alguma coisa assim, mas não é algo que super me incomodou. Sempre tem algo assim que fica... Projeto, na verdade, nunca acaba, né? A gente para de fazer. Aqui é uma quadra descoberta, quadra coberta. Aqui, nessa parte aqui, ficou o refeitório lá no subsolo, porque o terreno ele desce, então o refeitório ficou no subsolo, mas lá onde ele tá, ele é térreo, sabe? Só pra vocês terem uma ideia. Mas aí depois os blocos continuam em cima dele, né? Só explicando pra vocês um pouquinho da dinâmica, mas vocês vão entender melhor nas plantas. Aqui a fachada, a gente também fez uma diferenciação de fachada. Então o bloco administrativo, ele tem uma cara muito mais sério, né?
Ele é mais robusto, digamos assim, para trazer esse caráter mesmo. A parte do educacional, a gente colocou esses brises aqui coloridos e tal. Ó o refeitório, gente. Tem uns homenzinhos aqui que eles estão meio tipo, vai encarar? Aqui tá o nosso refeitório. Aí, ó, aqui é o subsolo, só que como eu falei, aqui fica térreo, tá? Mas, ó, aqui é a entrada de carro, aí é o estacionamento, a entrada tá aqui. Aí, aqui são as quadras, aqui no meio tem um núcleo com vestiário, banheiro, coisas assim. Aqui tem o nosso refeitório, toda a cozinha, né? Aqui também tem um acesso que vem lá das... Deixa eu mostrar mais de perto. Aqui, ó, nesse hall, tem um acesso que vem lá das salas dos pavimentos superiores. É um acesso principalmente do fundamental, mas o infantil também usa. E uma coisa que eu achei muito legal também que o professor pediu para fazer, antes essa escada chegava direto no refeitório. Aí ele pediu pra gente fechar, principalmente por conta do cheiro, sabe? Quando tá cozinhando. Senão ia subir tudo pra sala de aula. Então a gente fechou, fez um hall que tem acesso até pro parquinho. Então, às vezes, aqui tem um parquinho, tá? Só não tá mostrando porque, teoricamente, a gente tá no subsolo, né? Aí, esse parquinho, as crianças, às vezes, estão brincando neles, querem subir pra sala de aula, então entram aqui e já sobem pra lá. Achei que ficou muito mais funcional, muito boa essa sugestão que foi dada. Aqui é o primeiro pavimento. Ó, aqui tem o pátio do fundamental e uma sala de aula do infantil. Só pra vocês entenderem mais ou menos. Esse bloco aqui, na parte térrea, é como se fosse... É o infantil, tá? Aqui é o pátio do fundamental. O fundamental é os andares superiores. Então, a gente seguiu essa ideia. A maioria das escolas são assim. Conforme vai subindo, vai aumentando a idade das pessoas, né? E aí, aqui é o bloco administrativo. Então, aqui tem uma escada de acesso para o fundamental. E aqui tem o acesso, né, nível mesmo, para o infantil. Então, pátio do infantil, pátio do fundamental. Aqui tem algumas salas de apoio do infantil também, que é a sala de informática, e uma sala multifuncional que estava ali no programa de necessidades também. São salas um pouco mais divertidas, de aulas diferentes. Aqui tem salas de aulas normais, tinha que ter 6 no programa de necessidades. A gente colocou sempre um banheiro entre elas, porque geralmente no infantil a professora que ajuda a levar a criança no banheiro, né? Então foi uma coisa que a gente pensou em colocar, até foi uma referência que eu vi em um projeto que eu fiz lá no estágio, né? Que eu tava mexendo lá no estágio. Então achei legal conseguir aplicar isso lá do estágio aqui na faculdade. A gente também propôs uma sala do soninho que não estava no programa básico de necessidades. Aí a sala de música que estava no programa, que no caso não tem instrumento nenhum quase, porque não tinha quase nenhum bloquinho de música no ArchiCAD. A gente fez inicialmente assim no ArchiCAD. Aí uma sala de artes. E aqui é um hall que vem lá do fundamental e esse hall aqui que desce para o refeitório. E aqui tá a biblioteca, que é acesso do infantil, essa porta aqui, ou do fundamental também, que pode entrar por aqui. Que aí a galerinha do fundamental vem e entra na biblioteca. Caminho um pouco mais longo, mas eles também têm esse acesso dessa escada, que aí é só vir por essa porta e entrar aqui na biblioteca. Que uma coisa que é importante é a gente separar esses fluxos, né? Porque, enfim, pode dar galera do fundamental, implicar com a galera do infantil, umas coisas assim. Então, a gente tem que ter um pouco de cuidado com esse fluxo. Aí aqui o auditório, não tem muito o que falar dele. Ele ficou bem bonitinho, eu gostei muito. Ele ficou bem organizado, assim. Achei que ficou muito bom o nosso auditório. E aí, modesta, né, aqui. E aí aqui é as quadras. Aí o segundo pavimento. Agora aqui é só fundamental. E aqui é administrativo ainda, tá, gente? Uma sala de aula do fundamental e o laboratório de informática do fundamental. Então, aqui tem os laboratórios, tem o laboratório de informática e aquela sala lá multifuncional que eu falei que era diferentona lá, que também tinha no programa do fundamental. Gente, tinha tanta sala de aula para colocar no fundamental que foi uma loucura colocar tudo isso, sério. Porque nessa escola é como se a gente estivesse reformando uma escola que já existe lá, sabe? Projeto novo para aquela escola. Então, a gente pegou meio que a quantidade de alunos, essas coisas que eles já atendem. E tem uma galera também que fica integral lá. Então, além das salas do fundamental normal, também tinha umas salas de integral, umas coisas assim. E aí deu um número bem grande. Aqui tem o núcleo de banheiro.
Aqui é outra salinha lá, que era pedido, uma sala menor. Aqui é um depósito de professores, sei lá, para deixar livros, coisas assim. Aqui é uma área de convivência. Aqui também é uma área de convivência que tem a vista para a rua. E aqui tem a vista para o bosque, para o auditório. Aqui é a escada que desce lá para a biblioteca, para o refeitório, enfim. E aqui é um terraço, tá, gente? Então, outra coisa que a gente quis trazer com esse projeto é criar vários espaços de convivência para ser uma escola divertida, sabe? Não ser aquela coisa tão engessada. Então, a gente tá sempre pensando em trazer espaços de convivência, brincando com cheios e vazios, coisas assim, para deixar um ambiente agradável. Eu lembro que quando eu estudava, uma das salas mais legais, por sorte, era uma que ficava na frente da nossa, que era tipo uma sala de ensino religioso, não sei exatamente o que era, mas a gente não tinha aula lá. Era tipo uma sala de apoio, e aí tinha uns sofás, umas coisas assim. Sempre na troca de aula, como a gente estava na sala bem da frente, a gente ia lá, ficava conversando e tal. Então é mais ou menos nessa ideia. Um espaço para os alunos terem uma convivência. Agora vamos então para o terceiro pavimento. Aí vocês veem que a administração acabou, tem só a caixa d'água da administração. E aqui, e a casa de máquinas também. Aqui continua mais um pavimento do fundamental, tá? Então, repete, na verdade, as salas, tudo, só que aqui não tem terraço daí, né? Tá fechado. Mas é igualzinho tudo. Daí só em vez os laboratórios mudaram. Agora é laboratório de química e laboratório de ciências, que também estavam no programa, não foi a gente que colocou nem nada. Aí teria, na verdade, um quarto pavimento que seria com a caixa da água, que estaria por aqui, desse bloco aqui, né, do bloco do fundamental. Mas a gente não representou em planta, porque às vezes o professor nem pede, assim, seria mais uma prancha para um trequinho assim de planta, sabe? E a gente decidiu não colocar. Tá, agora os cortes, galera. Não faz muito sentido explicar. Na verdade faz, né? Mas enfim, explicar corte eu acho meio difícil. O corte AA, ele passa aqui. E o corte BB eu acho que é mais legal falar, porque olha só, gente. No corte AA, uma coisa legal que dá pra ver esse núcleo aqui que ficou bem bonito. E no corte BB, uma coisa que eu acho legal falar, no semestre passado, a gente também tinha uma edificação inclinada. E a gente fez um corte que ia retão, tuk-tuk-tuk, daqui até o final. E aí, quando a gente entregou, assim, várias paredes ficaram esquisitas, sabe? Porque não ficava em projeção que mostra a verdadeira grandeza do lugar. Ficava, tipo, inclinada e tal. Então, em corte ficava meio esquisito, porque é um 2D, né? E aí, o professor falou que não era assim que fazia. Só que, assim, ele falou isso na entrega final, entendeu? A gente teve 3 entregas antes que já tinha esse corte desse jeito, mas enfim. E aí, então, isso eu acho que é uma coisa legal, até pra vocês perguntarem pro professor de vocês, caso vocês tenham corte assim, porque a gente nem teve isso, na verdade, de matéria técnica no início da faculdade. Tanto é que a gente achou que a gente tava fazendo certo, mas enfim. Aí, dessa vez, a gente fez um corte que fica em verdadeira grandeza aqui. E daí, aqui, ele também fica em verdadeira grandeza, mostrando 90 graus, né? Com realmente, tipo, essa parede tem 5 metros, supondo. Ele vai estar com 5 metros ali na representação do desenho. Em escala, mas vai estar. Por exemplo, se o corte estivesse inclinado, mostrando uma parede de 5 metros, às vezes ela poderia ter 4 ou talvez 6 ali no corte, porque ela tá inclinada e aí mostra mais ou menos. Mais ou menos isso, não sei se eu consegui explicar muito bem. Aí de render a gente colocou essa passarela, que esse render ficou muito bonito, o prof gostou muito também, porque mostra essa ideia do brilho, da luz entrando e daí dessa parte mais escura. Claro que teria luz aqui, né? Só que assim, foi meio complexo, tava muito pesado o arquivo e aí não dava pra ficar refazendo e tal. E aí esse render também mostrando laboratórios de ciências. Esse chão ficou muito feio, tanto é que a gente nem deixou ele com os renders maiores, sabe? Colocou aqui pra deixar menorzinho. Mas tem consciência que ficou péssimo. Olha só, o corte AA, esse núcleo aqui que só... Aqui, ó, um núcleo que sobe pra vocês verem. Aqui tá o estacionamento embaixo, subsolo. Mas vocês olham também que o subsolo aqui é quase térreo também. Tá vendo? O terreno faz... Ele cai de assim e também de assim lá pra trás. E aí o corte BB aqui mostrando a quadra e tal. A gente tentou aproveitar bem a topografia. A vista frontal com aquela diferenciação de fachada que eu falei pra vocês. A vista lateral direita, que mostra aqui as salas de aula na lateral. E aqui a quadra, que ficou meio cortada, porque o terreno tá inclinado, aí é meio ruim.
A vista lateral esquerda, aqui mostra o auditório, tá vendo? Aqui tem um parquinho, aí o terreno desce, ó, pra vocês. Aqui dá pra ver bem essa ideia da topografia, que o terreno desce. A vista posterior daí, mostrando aqui a quadra. Gente, uma coisa, essas janelas, elas estavam gigantes, só que é um muro divisória, sabe? Nem podia ter janela ali. Aí, no Photoshop, depois que a gente tinha tirado, eu diminuí essas janelas pra pelo menos não ficar um erro tão grotesco, sabe? Tão grande, assim. E aí, na entrega, o prof pegou e falou, tipo, gente, podia ter aumentado as janelas, não sei o quê. Eu fiquei tipo, ai, poxa. Na verdade, tipo, nem podia edificação tão alta ali. O máximo era 10 metros. Mas a gente seguiu isso na primeira entrega e aí o prof falou que não precisava seguir. Daí a gente parou de seguir, porque tinha muita sala de aula no fundamental, aí era melhor subir em altura do que ocupar todo o terreno quase, sabe? E aí a gente fez uma vista posterior também, só que sem pegar a quadra, pra mostrar de fato a edificação, né? E não ficar esse murão aqui. O prof gostou bastante disso também, fica aí de dica pra vocês. Reparem que a escala aqui tá errada, gente. É não para 300, ficou para 250, que foi na entrega passada. Então esse é um erro. Não esqueci o norte nesse projeto, mas esqueci de alterar a escala nessa prancha. Risos. E aqui as perspectivas. Então, uma vista frontal, uma perspectiva frontal. Aqui seria a lateral no pátio infantil, naquele lateral ali do terreno, aqui no fundo é a quadra. Aqui é o parquinho do fundamental, naquele espaço comum, assim. Aqui desce para o refeitório e aqui vai para as salas de aula que é de uso comum, que é a sala de artes e a sala de música é de uso comum, tanto para o fundamental quanto para o infantil. Aí o pessoal do fundamental entra aqui por fora e o pessoal do infantil entra lá por dentro do bloco deles. Claro que o uso não vai ser simultâneo, né? Aí aqui o vidro dessa passarela, achei que ficou muito legal. Esse render eu adorei, gente. É a vista, né, do pátio do fundamental, essa. Aqui, ó, tá a administração, a entrada para administração. Aqui é um render do auditório, o auditório também, com a galerinha correndo. Aqui é um render do pátio do fundamental, que tem a cantina aqui no cantinho. Aqui é de uma sala de aula do fundamental. Aqui é o refeitório, que a gente fez um deck também do refeitório, para aproveitar também o lado de fora, ter essa opção. Aqui é a administração, a gente criou um... Nossa, eu nem mostrei tanto a administração, mas porque é algo mais técnico, eu tava querendo mostrar mais essa questão dos fluxos e tal da escola. Aqui ficou um vazio, um pé direito duplo para recepção da administração, que era uma coisa que a gente também brincou, né, dessa questão dos cheios e vazios e tal, também dentro do interior da edificação. A gente também criou isso, um vazio assim, naquela escada que desce pro refeitório, só que só no pavimento lá de cima. Que daí dava pro pavimento, nos 2 pavimentos que tem sala de aula no fundamental, sabe? Porque senão ia ter muito problema de barulho se levasse esse vazio até lá embaixo. Aqui é uma parte da administração, aqui é a outra parte da administração. Ó, esse render aqui é olhando aqui, ó, tá vendo? E daí aqui é olhando pro outro lado. Isso daqui é essa mesa aqui. Aí aqui é uma porta olhando para dentro de algum dos laboratórios. Aqui é o laboratório também, algum deles. Aqui é a nossa sala do soninho. Aqui é a sala de artes. Ó, aqui os quadros que eu comentei para vocês do refeitório, que a gente colocou umas frutinhas. A gente usou laje nervurada, só que ela só ficou exposta no refeitório. Era para ficar exposta também nos pátios. Só que na hora de fazer os renders tava muito, sei lá, tava com problema de colocar iluminação ali na laje nervurada, ia ter que pesquisar muito sobre, e o nosso prof nem valoriza muito render, sabe? Eles, enfim. Aí eu cobri pra facilitar na hora dos renders, mas aí aqui no refeitório ficou certo. Aí aqui de novo aquele render bem bonito que ficou, aqui é uma sala de aula do fundamental, e aqui é uma copa da parte da administração. Aqui tem os detalhamentos, tá, gente? Então, primeiro tem o meu e depois a minha amiga. Os detalhamentos são individuais. Então, eu coloquei aqui uma planta de situação, mostrando os 3 detalhamentos que eu fiz. Um detalhamento da fachada da administração, eu fiz. Então, aqui tem ela em planta. Aí, eu peguei esse corte. Isso é um corte? Não, aqui é o corte e aqui
Eu acho que ali era pra ser, nem lembro mais, essa isométrica aqui que eu puxei, tá vendo? Enfim, tem uma planta, uma vista, um corte, uma isométrica, e é isso. E aí começa o detalhamento da sala do soninho, que foi uma coisa que eu quis trazer, da parte mais acústica, sabe? Então, explicando aqui também, é como se fosse um corte, uma planta, uma vista de como ficou essa questão aqui, que tem essa ventilação para não precisar usar a janela aberta toda hora, porque senão entra barulho, toda essa questão, pensando no conforto de quem vai usar, que é uma sala para dormir, né? E aí embaixo, não, tem mais um que é meu. Uai, não abriu, gente, vou tentar de novo. Não tá abrindo o meu outro detalhamento, calma aí. Gente, não tá abrindo mesmo o meu detalhamento, mas depois eu pego a imagem dele que não tá nesse computador, tá no meu computador antigo, e deixo aqui pra vocês verem. Mas eu terminei a parte do detalhamento ali da sala do soninho, faltou algumas coisas. E aí depois eu também fiz o detalhamento de uma escada, que era obrigatório cada um fazer o detalhamento de uma fachada e de uma escada. Então, eu fiz de uma fachada de uma escada e minha amiga fez de outra fachada e de outra escada, sabe? Nesse sentido. E aí, o outro detalhamento você podia escolher, que foi o que eu fiz a sala do soninho. Então, foi isso, gente. Falando um pouquinho dos programas que a gente usou. De início, a gente usou o AutoCAD para desenvolver. Quando a gente meio que acertou as plantas, coisas assim, a gente passou pro ArchiCAD. Aí a gente usou ele dessa vez, foi a primeira vez que eu tava usando o ArchiCAD. E aí a gente depois usou o Photoshop para fazer diagramação e uma pós-produção também. E o detalhamento só que eu fiz diferente. Para renderizar eu passei pro Sketch e renderizei no V-Ray. A minha amiga fez alguns renders, os externos principalmente, e aí ela fez direto lá no ArchiCAD, porque não tinha como exportar tudo pro Sketch, porque ficava muito pesado. Então eu exportava o ambiente que eu ia renderizar, sabe? Deu um trabalhinho, mas deu tudo certo, entendeu? E foi isso, basicamente. Só na hora que eu fui fazer o meu detalhamento, como eu não mexia muito mais com o ArchiCAD, eu não tinha tanta fluidez, e o meu computador antigo, agora eu mudei, mas antes eu ainda não tinha mudado, não tava mais dando conta ali. Aí eu passei o que eu ia usar para o detalhamento pro Sketch e fiz o detalhamento no layout do Sketch, sabe? Que tem ali o programa. E aí também eu fiz a pós-produção no Photoshop e alguns detalhamentos específicos eu fiz no CAD. Então, gente, foi assim, uma mistureba, entendeu? De programa, basicamente. Sei que vocês têm curiosidade de saber, né, como que foi feito. Se vocês verem lá em eu fazendo a entrega anterior, vocês vão ver mais ou menos como foi. A gente mudou algumas coisas, né? Na entrega anterior a gente usou o CAD entre o ArchiCAD e o Photoshop. Dessa última entrega não precisamos usar o CAD. Graças a Deus, viu? Porque assim, deu um trabalhão passar pro CAD, porque a gente tava com problema na configuração das penas, espessuras e tal no ArchiCAD. E aí depois a gente conseguiu entender melhor e passou direto pro Photoshop. Enfim, gente, então esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado e que tenham aprendido alguma coisa. Espero que eu tenha conseguido compartilhar aí um pouquinho do que eu aprendi nesse semestre. Na verdade, que virou um ano, né? Basicamente. Mas é isso, então. Beijinhos e até o próximo vídeo. Não se esqueça também de acompanhar essa semana aqui no canal, que está tendo vídeo todos os dias, e conto com a sua presença nesse evento que eu tô trabalhando um monte, entendeu? Pra trazer um conteúdo de qualidade pra vocês. É isso.